Comissão do Senado aprovou um projeto que poderá impedir as crianças de criarem contas em redes sociais. Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi eleito como o pior concedido até agora à iniciativa privada. Mesmo com produção recorde, preço do arroz vendido nos supermercados não deverá sofrer redução. Construção civil acelerada está batendo um recorde atrás do outro na entrega de imóveis na capital paulista. Aumentaram os casos de doenças do coração das crianças. O tabu dificulta a cura de casos de câncer em mamas de homens que são raros, mas existem. Pesquisadores recomendam a utilização de tomate para o combate a vários problemas de saúde, como a salmonela. E diminuiu o tempo que as pessoas precisam esperar para conseguir um benefício do INSS. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça analisa um projeto de lei que pode proibir crianças de criarem contas em redes sociais. O projeto, de autoria do senador Alessandro Vieira, estabelece uma série de regras para proteger as crianças no ambiente digital. Uma das medidas previstas é a proibição de contas para menores de 12 anos. Atualmente, algumas plataformas já estabelecem idades mínimas para a criação de contas. No Instagram, Facebook e TikTok, por exemplo, a idade mínima é de 13 anos, mas as empresas não exigem nenhuma comprovação dessa idade. Deste modo, as crianças acompanham as atividades nas redes, são impactadas por anúncios e outros conteúdos e também geram materiais. O projeto em tramitação no Senado exige que as plataformas aperfeiçoem os mecanismos de verificação da idade e apresentem relatórios à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em caso de descumprimento, as empresas terão que pagar multa de 10% sobre o valor do faturamento no Brasil. Caso a empresa não tenha sede no país, a multa poderá ser de R$1.000 por usuário. O projeto também proíbe publicidade direcionada a crianças e anúncios em meios digitais que tenham intenção de persuadir o público infantil. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e agora será discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, seguirá para análise do plenário do Senado. No ano passado, milhões de alertas para possíveis crimes financeiros de empresas de fachada foram detectados no mundo todo. E o Brasil está nessa lista. Uma nova ferramenta de análise de empresas de fachada da Moody's detectou 21 milhões de alertas para possíveis crimes financeiros sendo cometidos no mundo todo em 2023. No Brasil, foram mais de 1 milhão de alertas acionados no ano passado, colocando o país em quarto lugar entre os locais de maior registro de riscos de negócios acompanhados. Reino Unido e China foram os países com maior quantidade de alertas. E os Estados Unidos ficou em terceiro lugar. O nosso país também se destacou entre os alertas para lavagem de dinheiro, com quase 3 mil alertas em 2023, o maior da América Latina e atrás apenas dos Estados Unidos, com 30 mil alertas. É bom quando a gente assume o ranking ou está nos primeiros lugares de coisas, de conquistas, como a nossa expectativa para as Olimpíadas de Paris, agora no meio do ano de 2024. Agora, esse tipo de ranking é lamentável e vergonhoso, não? Vamos para São Paulo? O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi eleito o pior do Brasil entre aqueles que foram concedidos à iniciativa privada. Na avaliação feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, o aeroporto não conseguiu atingir os níveis necessários de limpeza, acesso à informação e aos terminais. A avaliação realizada pela ANAC acontece em 12 aeroportos brasileiros. Ele serve para verificar se aqueles que foram concedidos à iniciativa privada estão oferecendo um serviço apropriado para seus passageiros e usuários do transporte aéreo.
Todos os anos, eles divulgam os indicadores sobre o desempenho dos serviços prestados, como a limpeza, acesso à informação, acesso aos terminais, custo-benefício dos restaurantes, tempo em fila de inspeção, além da quantidade de elevadores e escadas rolantes. Aqueles aeroportos que tiveram um baixo desempenho, inferior ao padrão estabelecido, serão penalizados. Além de que, de acordo com as regras estabelecidas no contrato de concessão, poderão até mesmo serem multados. O aeroporto de Guarulhos, que é o mais movimentado do país, teve a sua pior nota em 3 anos. Isso tem um impacto gigantesco nos ganhos. Notas negativas significam redução na remuneração. Já os índices positivos resultam em bônus. Agora, no lado positivo da lista, está o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, que alcançou a excelência. Ainda que o resultado seja ruim, os especialistas afirmam que os números não devem ser usados em comparação, mas sim como evolução entre eles. A ANAC afirmou que essa análise é revisada de 5 em 5 anos. Como essa aconteceu no ano passado, a próxima só deverá acontecer no ano de 2028. E a cidade de Olímpia, em São Paulo, agora vai ter uma oportunidade para expandir as suas condições. O município, que já era conhecido por conta do turismo nas águas termais, ganhará um aeroporto. O estado de São Paulo, conhecido pela presença da maior metrópole da América Latina que leva o seu nome, também deve ser lembrada pelo seu interior, altamente próspero e produtivo. A 438 quilômetros de distância da capital, mais precisamente no noroeste paulista, encontra-se uma dessas cidades, Olímpia. Região que há alguns anos foi considerada a segunda melhor cidade para se viver em termos de qualidade de vida no Brasil. E hoje conta com investimentos ainda maiores para se melhorar o conforto e a comodidade de seus mais de 55 mil habitantes. Um dos principais motivos de ter sido colocada nesse posto é a segurança. De acordo com dados de 2019 do Índice de Exposição a Crimes Violentos, Olímpia é a 5ª cidade mais segura do estado de São Paulo e tem tranquilidade para seus moradores e bastante segurança para os turistas em suas estadias. E a qualidade de vida local é explicável, já que Olímpia fica localizada sobre o aquífero Guarani, em uma região privilegiada. Essa condição, somada ao clima quente na maior parte do ano, inclusive em dias de inverno, favorecem a construção dos 2 parques aquáticos da cidade. Com um fluxo médio anual de cerca de 3 milhões de visitantes, a cidade se tornou o primeiro distrito turístico do Brasil, regulamentado pelo governo do estado de São Paulo. E como consequência desses fatores positivos, foram abertas novas condições para a cidade receber investimentos, tanto pela iniciativa privada quanto estatal. Pelo lado do governo municipal, investimentos no mínimo necessário, ou seja, educação, saúde e infraestrutura urbana têm sido realizados de maneira intensa nesses últimos 4 anos. Toda essa pujança de nada adiantaria se a gente não transformasse em qualidade de vida para a população. A razão de ser da prefeitura é a qualidade de vida da população. Então, o turismo e essas obras é para promover emprego e geração de renda. E a prefeitura zela pelos serviços prestados à população. A saúde é muito bem atendida, as nossas escolas têm ar-condicionado em toda a sala de aula, tem tablet para todas as crianças, merenda da melhor qualidade. Entre esses investimentos, aparece o aeroporto da Instância Turística de Olímpia. Segundo a Prefeitura, o futuro Aeroporto Internacional do Norte Paulista está sendo considerado o maior projeto estruturante de toda a região. O terreno, com mais de 200 hectares, está localizado às margens da rodovia Assis Chateaubriand e se tornou um marco significativo na trajetória de desenvolvimento da cidade.
Daí que surge a necessidade de implantar um aeroporto inicialmente para a expansão do turismo de Olímpia. Então, para o ano de 24, a gente deve receber 5 milhões de visitantes. E com a transformação para o turismo nacional, abre um potencial para ter 10 milhões de visitantes ano. E para a realização desse feito, o apoio parlamentar foi importante, já que um montante de 104 milhões de reais foi aprovado no orçamento da União para 2024, por meio de uma votação realizada no Congresso Nacional. Tivemos, sim, ajuda de diversos parlamentares, mas em especial na área de aeroportos, nós tivemos a ajuda do deputado federal Davi Soares, que ele tem voto aqui em Olímpia, ele é muito presente aqui, ele é uma pessoa muito simples, né? Ele é um deputado, um trabalhador e que atende a gente muito bem. Ele teve 2 audiências com o ministro de aeroporto, eu estive com ele, foi uma peça fundamental. E, por final, agora nós tivemos no orçamento do governo federal, o relator, que é o deputado federal Mota, que ele é de São José do Rio Preto, foi um deputado que nós apoiamos também aqui em Olímpia. Então, essa dobradinha foi fundamental, né? O deputado Davi Soares, né, com um apoio político, e o deputado Mota, que foi o relator, que aí colocaram no orçamento da União para que a gente faça a obra com recursos federais. A previsão é que o aeroporto entre em funcionamento em 30 meses, mas com os avanços de investimentos, a inauguração pode ser mais rápida. Aparentemente, esse é só o começo, já que a cidade de Olímpia vem apresentando um crescimento cada vez maior, com um vigor admirável e consistente. Esse conjunto de coisas, né, que faz com que a cidade tenha essa qualificação que a gente tem recebido alguns reconhecimentos. E veja a seguir, mesmo com produção recorde, preço do arroz vendido nos supermercados não deverá sofrer redução. E ainda, construção civil acelerada está batendo um recorde atrás do outro na entrega de imóveis na capital paulista. Mais de 800 novos empreendimentos que estavam em construção na cidade de São Paulo ficarão prontos para morar este ano. Com isso, a capital deve bater recorde com um total de 149.800 unidades entregues, quase o dobro do ano passado. O levantamento feito pelo Datalelo mostrou que os bairros que serão contemplados com novos condomínios em 2024 são Pinheiros, Vila Mariana, Perdizes, Butantã, Vila Clementino, Itaim Bibi, Ipiranga, Vila Nova, Conceição e Brooklyn, como um reflexo da preferência da produção imobiliária nos últimos anos, que se concentrou nas zonas Oeste e Sul. Essas regiões, além de valorizadas e com infraestrutura urbana, permitem mais construções de acordo com o plano diretor e o zoneamento da capital, que há muitos anos vem incentivando o desenvolvimento imobiliário, onde há mais oferta de transporte público, corredor de ônibus, estações de trem e metrô. A entrega recorde de condomínios está relacionada diretamente com o boom de lançamentos no setor durante a pandemia, devido à queda de 2% ao ano. Lembrando que um empreendimento demora cerca de 3 anos para ficar pronto. E para o ano que vem, os analistas esperam um volume ainda maior. Dos tipos de padrão que serão entregues este ano, mais de 54 mil unidades são médios e de 50 mil médios baixos. E a diferença está no preço. O metro quadrado do padrão médio sai, em média, por R$ 15.200 e a unidade por R$ 710 mil. No médio baixo cai para R$ 9.000, com unidades que custam em média R$ 382 mil. Já o padrão econômico é o terceiro com mais entregas.
mais de 23 unidades com valor médio do metro quadrado de R$ 6.500 e a unidade por R$ 231 mil. E os 18 mil empreendimentos de alto padrão que serão entregues têm valor médio do metro quadrado de R$ 22.600, com preço médio na unidade de R$ 4.100.000. As unidades mais caras são encontradas nos condomínios horizontais, que têm o custo do metro quadrado de R$ 14.400 e de R$ 6.700.000 por unidade. Desde que as ciclofaixas começaram a ser implantadas em agosto de 2009, a cidade de São Paulo tem a maior malha cicloviária do país, com 722 quilômetros de extensão. E a ideia da prefeitura é cumprir os 1.000 quilômetros até o fim do ano. Mas um novo levantamento apontou que no período de 5 anos, o número de adeptos praticamente não mudou. Em 2015, o uso de bicicleta como meio de transporte na capital paulista tinha prevalência de 5%, cerca de 1.500 pessoas. O estudo conduzido por pesquisadores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo mostrou que 5 anos depois, em um aumento de 67,7% dos quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, a prevalência de ciclistas nessa amostra não sofreu grandes alterações. Para chegar aos resultados, 2 períodos foram comparados, 2014 e 2015, e depois, entre 2020 e 2021, com 1.500 pessoas. Os pesquisadores identificaram um perfil muito característico daqueles que usam a bicicleta como meio de transporte. Na maioria são homens mais jovens, mantêm um estilo de vida ativo, fazem atividade física como um hábito de lazer e possuem bicicleta própria. E perceberam que, além de ser um modal pouco utilizado, os homens têm mais chance do que as mulheres de usar bicicleta na cidade de São Paulo. Entre os poucos que declararam usá-la como meio de transporte na nossa pesquisa, apenas 13% eram do sexo feminino. E por isso sugerem que é preciso implementar políticas públicas voltadas às mulheres, sobretudo de meia idade. Também foi analisado o fato de residir nas proximidades de ciclovias, que contribui para a prática de atividades físicas no lazer, já que a prática pode prevenir doenças graves, como a hipertensão arterial, que é um dos tipos de patologia cardiovascular mais prevalentes no Brasil. Vale destacar também o impacto para a saúde de ter os espaços disponíveis nos arredores. A partir de entrevistas e de dados de georreferenciamento, os pesquisadores constataram que morar a até 1 quilômetro de distância de ciclovias incentiva a mudança de hábitos para a prática de atividades físicas no lazer, como já acontece em São Paulo. Contudo, os pesquisadores também chegaram à questão da desigualdade. As mulheres e pessoas menos escolarizadas são os que menos têm acesso às práticas de atividades físicas no lazer e maior prevalência de hipertensão, o que reforça a ideia de ampliar o acesso a espaços públicos, como ciclovias nas periferias, onde vivem pessoas de menor nível socioeconômico. As políticas públicas de promoção desses domínios das atividades físicas precisam ser focadas nesses aspectos. Agora, os pesquisadores estão finalizando a terceira etapa da coleta de dados, com informações sobre os anos de 2023 e 2024. O Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino mostrou que apenas 37% dos profissionais se sentem totalmente seguros para discordarem da sua liderança no ambiente de trabalho. O levantamento ainda mostrou que cresceu o número de afastamentos do trabalho por causa da saúde mental. De acordo com o estudo, 63% dos participantes da pesquisa manifestaram alguma ressalva ou receio de se posicionar quando discordam da liderança. A Organização Mundial da Saúde aponta que ambientes de trabalho seguros e saudáveis são um direito fundamental para todos. Quando acolhem seus trabalhadores, as companhias são mais propensas a melhorar o desempenho e a produtividade, além de minimizar tensões e conflitos internos que podem impactar na saúde mental. O assédio físico, psicológico ou moral no trabalho viola os direitos humanos e prejudica a saúde mental e física. É obrigação da empresa detectar e buscar soluções para esse tipo de questão, combatendo atitudes de lideranças que cometem assédio, colegas que praticam bullying,
cultura empresarial de performance com metas duras e inflexíveis, entre outros pontos. Os processos seletivos devem levar a diversidade em consideração, bem como na contratação e na retenção dos talentos. A partir do momento que o quadro é mais diverso, é preciso também garantir o bem-estar dos colaboradores, sensibilizando lideranças e equipes para o combate a viés inconscientes. Cada vez mais os colaboradores buscam muito mais do que apenas bons salários e querem estar em uma empresa alinhada aos seus ideais, que disponibilizem um ambiente propício ao seu desenvolvimento, a novos aprendizados e que seja aberto ao diálogo. Seja no trabalho presencial ou remoto, a empresa deve se preocupar com o funcionário e promover sua satisfação, oferecendo condições adequadas de trabalho e equipamentos necessários, o que acarreta aumento da produtividade também. As lideranças precisam pensar em ações voltadas à saúde mental dos seus colaboradores durante todo o ano e não somente em datas específicas. Cada colaborador é único e precisa ser tratado de acordo com as suas experiências de vida e individualidade. O arroz é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros e mesmo com tanta mudança climática, o cereal não deve ter baixa de produção. Mas isso não significa diminuição no preço. Horas muito sol, horas muita chuva. Esse efeito El Niño deve impactar algumas colheitas Brasil afora. E um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro, sem dúvida, é o arroz, que mesmo com tantas mudanças ainda tem uma boa expectativa de colheita. O arroz nessa época ele precisa de calor, ele precisa de luminosidade e ele precisa de água. Então, hoje, o clima está sendo favorável à produtividade do arroz. Algumas lavouras pontuais que foram colhidas agora aqui no sul e lá no norte também, tiveram uma pequena redução na sua produtividade, mas isso não expressa toda a nossa safra. Nós vemos o arroz em erva muito bonito, crescendo muito bem, e com perspectiva de ter uma boa produtividade. É o que o arroz precisa. Ele precisa de luminosidade, ele precisa de sol, ele precisa de água e bastante águas intermitentes. É isso que nós temos. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e líder em produtividade. Teve sua safra aberta nessa semana. A cadeia produtiva desse grão tem grande importância social e econômica para os catarinenses. São mais de 2.000 famílias envolvidas na produção, distribuídas em 88 municípios, cultivando o cereal em cerca de 146 mil hectares. A estimativa para a safra 2023-2024 é de 1.244.485 toneladas. Mesmo com o tamanho expressivo dos números na mesa do brasileiro, ele ainda deve chegar com um valor mais alto, devido aos investimentos e às perdas dos outros anos. O arroz não vai ficar barato. O arroz, acredito que vai haver um equilíbrio, né? Porque 5 quilos de arroz dá para alimentar muita gente durante muito tempo, né? Eu acho que nós precisamos ter esse equilíbrio. O produtor precisa ganhar, o produtor precisa manter a sua família, a indústria também precisa sobreviver. E o consumidor também tem o direito de ter um produto de qualidade e a um preço acessível. Um ponto alto das últimas safras, que não se vê com boas expectativas para esse ano, é a exportação do arroz. Pelo mercado se encontrar assim muito enxuto, nós não acreditamos que haja exportação no primeiro semestre. Até porque estão encostando navios da Tailândia de arroz importado, arroz beneficiado. Então eu não vejo até no primeiro semestre alguma exportação do Brasil para outros países. O estado catarinense conta hoje com 5 cooperativas, mais de 50 indústrias de beneficiamento, empregando mais de 50 mil pessoas somente no ramo da produção de arroz. Mesmo se o tempo colaborar, os investimentos com maquinários, altas dos insumos e outras despesas do produtor vão sim fazer com que o produto não fique mais barato nas gôndolas dos supermercados.
E ainda hoje, aumentaram os casos de doenças do coração das crianças. E também, o tabu dificulta a cura de casos de câncer em mamas de homens que são raros, mas existem. O câncer de mama em homens é raro, a ponto de representar apenas 1% dos pacientes com a doença. Mas a falta de informação e tabu prejudicam a detecção precoce para evitar intervenções. Por isso, os profissionais da saúde fazem alertas para os devidos cuidados. Ninguém se prepara para um diagnóstico de doenças complexas, como câncer, principalmente quando não faz parte propriamente do grupo de risco. O câncer de mama é uma patologia que atinge, em quase todas as vezes, mulheres. Contudo, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, homens também podem desenvolver o problema. E estima-se que para cada 100 mulheres diagnosticadas, exista um homem atingido pela doença. Isso significa que os homens representam 1% do total de casos de câncer de mama no Brasil. Eles não têm mamas desenvolvidas, porém, assim como as mulheres, possuem tecido mamário. Só em 2020 foram registrados 207 óbitos de homens por câncer de mama. Nos anos seguintes, durante a pandemia da Covid-19, os números diminuíram. Contudo, o vírus pode ter sido uma causa concorrente dos óbitos, segundo o INCA. E esse tipo de problema ocorre por causa de uma proliferação celular desordenada. As células podem atingir o ducto mamário, o bico do mamilo, ou lóbulos mamários, a região mais acima do bico, assim como ocorre nas mulheres. O câncer de mama em homens pode ser multifatorial, provocado por sedentarismo, obesidade, excesso de álcool, tabagismo e condição genética hereditária. Pode ocorrer ainda por uso de anabolizantes e outras substâncias hormonais em excesso. Embora não sejam todos os cânceres que tenham origem genética hereditária, no de mama é preciso levar em consideração o risco aumentado no público masculino. O que nas mulheres, câncer de mama tem 10% de incidência que estão relacionados à genética hereditária. Em homens, esse número pode atingir até 40%. E é mais frequente neles, com 50 a 60 anos de idade, mas pode atingir os mais jovens. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas e ir ao médico o quanto antes. Segundo os especialistas, com um diagnóstico precoce, a chance de cura é de 95%. Os sinais que servem de alerta e merecem atenção são caroços atrás da areola, retração do mamilo, secreção e pele em formato de casca de laranja. A importância do diagnóstico precoce muda todo o decorrer do problema. Quando o paciente é diagnosticado com esse tipo de câncer, o médico faz uma avaliação e indica qual o melhor tratamento a ser feito. Será levado em conta o grau do tumor, evolução da doença e questões hormonais. As alternativas podem ser entre um procedimento cirúrgico inicial, retirada da mama e investigação dos linfonodos, que são pequenas estruturas do tamanho de um grão de feijão que ajudam na defesa do organismo, e quimioterapia e radioterapia. Mesmo sabendo disso, não é comum os homens frequentarem os consultórios médicos. Isso foi constatado, inclusive, em uma pesquisa feita em novembro deste ano pela Sociedade Brasileira de Urologia, que mostrou que 46% do público masculino acima de 40 anos só vai ao médico quando sente algo. Esse número aumenta para 58% se ele utiliza apenas o SUS, o Sistema Único de Saúde. Em outra pesquisa, desta vez do Instituto Lado a Lado pela Vida, apontou que 51% dos entrevistados consideram a rotina estressante como o principal empecilho para cuidar melhor da saúde, enquanto 32% disseram que o acesso à saúde é o maior problema para seguir com os cuidados médicos. Especialistas orientam que o cuidado com a saúde masculina deve começar quando os homens são ainda crianças e, a partir dos 50 anos, recomenda-se sempre examinar a próstata para diminuir o risco de um câncer agressivo, muito comum nesta faixa etária. No Brasil, são descobertos pelo menos 30 mil novos casos de cardiopatia infantil por ano.
A maioria destes precisa de intervenção cirúrgica. Por isso é importante ficar atento aos sinais para evitar o agravamento da situação ao longo da vida. Sorridente e cheia de vida. Quem vê a Alana assim brincando tranquilamente, não imagina a rotina de exames que ela passa a cada trimestre. Tudo por conta de uma doença que não é muito comum entre crianças, a cardiopatia. Esta condição foi diagnosticada na criança aos 8 meses de vida. Hoje, com 4 anos, a Alana leva uma vida normal, com poucas restrições e alguns cuidados específicos. Eu descobri a cardiopatia dela através de um exame que tinha sido pedido no hospital quando ela nasceu, por conta de uma verruguinha que nasceu no ouvidinho dela. Esse exame, ela fez um ecocardiograma. E nele o médico já falou que tinha alguma anomalia ali, algum probleminha. Daí nisso eu levei para o pediatra pediu mais exames e encaminhou ela para o cardiologista pediátrico. Nisso, desde aí foram descobrindo essa cardiopatia e desde então eu faço o acompanhamento dela. A única restrição maior mesmo é em relação à alimentação, porque ela tem restrição a alimentos que são estimulantes, já que ela tem uma arritmia que é acelerada, então estimulantes pode acelerar muito o coração dela. O caso é acompanhado de perto pelo cardiologista pediátrico. A menina toma medicação diariamente, não precisou de intervenção cirúrgica. Jéssica afirma que o diagnóstico precoce salvou a vida da filha. Corre quando ela brinca, boca roxeia ainda um pouquinho. Ela engasgava bastante, o médico diz que tem a ver sim com a batida errada do coração, o engasgar. Então eu acredito que esse diagnóstico precoce foi muito bom. No Brasil, são registrados por ano pelo menos 30 mil nascimentos de crianças com algum tipo de cardiopatia infantil. Destes casos, 30% precisam de algum tipo de intervenção cirúrgica. 40% destes casos ainda no primeiro ano de vida. Assim que nascem, os bebês são imediatamente avaliados por um pediatra, antes mesmo de serem levados ao encontro das mães. Casos específicos já são diagnosticados rapidamente, conforme explica este pediatra. Normalmente, as crianças com cardiopatia já apresentam ali alguns sinais, alguns sintomas, né? Como, por exemplo, ela nasce com cianose, né? Que é aquela cor roxinha, geralmente perioral, de extremidades, né? Uma criança que nasce mais cansadinha, que tem necessidade, às vezes, de ir para uma incubadorazinha, de fazer um oxigênio ou alguma coisa nesse sentido, né? É ali que o pediatra suspeita, né? E vai atrás de alguns exames para poder elucidar o diagnóstico. A cardiopatia é uma doença congênita e, em alguns casos, grave. Ao ser descoberta, cuidados especiais devem ser tomados. Ainda de acordo com o Gasal, assim que diagnosticada, o pediatra deve encaminhar o caso para um especialista. A consulta geralmente vem para o pediatra, né? Não vai diretamente para o cardiologista. O pediatra vai ser o que vai fazer a triagem, né? Então ele vai ver se tem possibilidade de ser qualquer doença como uma cardiopatia. O pediatra vai pedir o exame apropriado para isso. No caso de suspeita de uma cardiopatia, existem exames próprios para isso, como o ecocardiograma e outros exames afins. Mais que estética, a cirurgia de retirada de excesso de pele em cima dos olhos é uma necessidade, principalmente para muitos idosos. E uma parceria público-privada está fazendo com que eles possam voltar a ter melhora na autoestima e também a enxergarem melhor. Com o avançar dos anos, os cuidados com os olhos vão além da questão da oftalmologia, e sim com o excesso de pele que aumenta ao redor deles, causando muitas vezes dificuldade até mesmo para enxergar. Pensando nisso, o Centro de Convivência da Terceira Idade de Criciúma, através de uma parceria, deu a oportunidade de estar devolvendo o bem-estar para esses idosos cadastrados e que frequentam a instituição. Fazer esta cirurgia foi muito importante para eles. Nós vimos a renovação da autoestima, como ficaram felizes, como vieram participar mais, além da saúde, né? O quanto conseguiram enxergar melhor. Até uma senhorinha estava me dizendo, eu agora enxergo amplo. Esta cirurgia vem a contemplar isso, a saúde que traz,
bem-estar, felicidade para eles e com certeza para nós também, por estar realizando. 60 idosos foram contemplados durante todo esse ano de 2023 com essas cirurgias, uma oportunidade que nem todos teriam a facilidade de acessá-la. A dona Elizabeth não perdeu tempo. Quando soube do projeto, foi logo se inscrever. Era tudo que eu queria. Eu já tinha feito uns 10 anos atrás também e caiu novamente, porque cai, Daí, a hora que eu soube dessa oportunidade, nossa, fiquei muito feliz. Para o médico parceiro da iniciativa, ele explica que a cirurgia é rápida e é com fácil recuperação, o que ajuda a aumentar para o próximo ano o número de contemplados. O blefarocalásico, que é essa sobra de pele nas pálpebras superiores, além de esteticamente prejudicar, mas também prejudica o campo de visão. Então, quando você faz essa cirurgia, você está beneficiando das duas maneiras. Do lado da autoestima, de se sentir melhor, mais bonita, e também do lado funcional, melhorando o campo de visão. E por isso, nos idosos é ainda mais importante, porque essa parte funcional é mais evidente, é mais acentuada. O seu Elisário passou pelo procedimento nesse ano e agora comemora o resultado com muito bom humor e, como ele disse, vendo a vida bem melhor. O que eu fiquei muito feliz foi porque a parte de cima do olho já estava trapando, já estava muito baixo e depois da cirurgia, graças a Deus, fiquei muito bem, E a gente fica até com uma visão totalmente diferente. Ficou bom, sarou direitinho, sem nenhuma preocupação. Afinal, fiquei mais bonito e que era o que eu queria, porque é velho, feio. Então aí já fiquei mais bonito, mas até o olhar, ficou bem maravilhoso. E veja a seguir, pesquisadores recomendam a utilização de tomate para o combate a vários problemas de saúde, como a salmonela. E ainda, diminuir o tempo que as pessoas precisam esperar para conseguir um benefício do INSS. Em dezembro do ano passado, o Instituto Nacional do Seguro Social alcançou um marco importante. O tempo médio para concessão de benefícios como aposentadorias, pensões, salário maternidade e auxílios caiu de 79 para 47 dias, ficando cada vez mais próximo à meta estabelecida pelo Ministério da Previdência, de 45 dias. Segundo o portal da Transparência Previdenciária, houve também uma queda na fila do INSS, passando de 1.600.000 para 1,5 milhão. Desse total, mais de 538 mil pedidos são de auxílio por incapacidade temporária, que precisam ou não de perícia médica. E para agilizar o processo de concessão dos benefícios é simples, e o primeiro passo é manter o cadastro do INSS. Isso porque, se as informações estiverem em dia no sistema do Instituto Previdenciário, a concessão do benefício pode ocorrer de forma imediata. Caso esteja atualizado, outro passo é importante: usar o AtestMed. O segurado que precisa de um benefício por incapacidade temporária pode anexar sua documentação médica pelo aplicativo ou site Meu INSS e ter seu benefício analisado de 7 a 10 dias sem precisar passar por perícia médica presencial. Para agilizar ainda mais o processo, uma outra etapa importante é ter sempre pelo menos um documento oficial com foto. Não importa se seja um laudo, relatório ou atestado médico emitido a menos de 90 dias da data de entrada do requerimento. O documento tem de estar legível e sem rasuras, além de ter as informações como data de início do repouso, a assinatura do profissional com carimbo de identificação e informações do CID, a classificação internacional de doenças. O segurado pode dar entrada nos pedidos de concessão por qualquer plataforma do INSS.
Além disso, pode entrar em contato ligando para a central, no número 135, para agendar o atendimento. Com tudo organizado, o INSS orienta que os segurados, após a abertura do processo, permaneçam ativos nos canais remotos acompanhando os comunicados do Instituto. Isso porque, por algum motivo, o seu benefício pode ser negado. E aí, outros passos precisam serem feitos, como uma nova solicitação para a revisão dos documentos. Mas se mesmo assim o benefício for negado, a população pode ir por outro meio. Quem está esperando a análise do INSS pode entrar na Justiça. Essa ação obriga o INSS a analisar o pedido administrativo e dar uma resposta ao segurado dentro do prazo estipulado pelo juiz. Se o magistrado julgar procedente, o benefício é concedido imediatamente. Um estudo revelou que o suco de tomate pode ter mais vantagens para a saúde. É o que dizem cientistas dos Estados Unidos, que identificaram no fruto compostos com capacidade de eliminar bactérias perigosas como a salmonela. A equipe de pesquisadores direcionou a pesquisa para a salmonela, uma bactéria capaz de proliferar no intestino e causar intoxicação alimentar. Mais especificamente para a salmonela entérica do sorotipo TIF, que causa a febre tifoide quando cai na corrente sanguínea. A febre tifoide é uma questão grave de saúde pública em países com pouco acesso à água limpa e ao tratamento de esgoto. A transmissão de pessoa para pessoa acontece com a contaminação de comida e água. Os casos são mais severos e perigosos em crianças pequenas. Há inclusive surtos de febre tifoide resistente a medicamentos, como ocorreu em 2016 no Paquistão. A intenção dos pesquisadores é identificar alimentos que possam ter propriedades antibacterianas. O trabalho expôs culturas da bactéria ao suco de polpa fresca de tomate. Elas foram exterminadas em 24 horas. E o motivo não foi a acidez do líquido. Os cientistas examinaram o genoma do fruto para encontrar genes que codificassem peptídeos potencialmente antimicrobianos. Foram identificados 2 peptídeos a partir de 4 candidatos com esse poder antimicrobiano, que conseguiram inibir o crescimento da salmonela TIF, incluindo a cepa resistente à ciprofloxacina, o principal antibiótico usado no combate à febre tifoide. Os pesquisadores criaram modelos desses peptídeos e simularam suas interações com as membras celulares da bactéria. Esses aminoácidos foram capazes de rasgar as membranas da salmonela em 45 minutos. Em outra fase da pesquisa, os cientistas testaram esse poder com a salmonela entérica Typhimurium, que causa intoxicação alimentar não letal. O resultado também foi positivo. Para os pesquisadores, o trabalho enfatiza a importância de manter boa dieta, rica em frutas e vegetais, e preparar alimentos com métodos de higiene, já que é nesse momento que a contaminação por patógenos costuma acontecer. Para libertar pacientes da diálise, cientistas norte-americanos desenvolveram um rim bioartificial. Depois do teste em animais, o dispositivo agora será testado em humanos. Mais de 37 mil pacientes aguardam por um transplante de rim no Brasil. Nos Estados Unidos, são cerca de 500 mil pessoas em tratamento de diálise. Quando a gente fala em diálise, a gente está se referindo a um procedimento que substitui a função renal, pelo menos parcialmente, tá? O nefrologista João Luiz Carneiro explica que se não houver contraindicação para todo paciente com insuficiência renal, há recomendação de transplante de rim. A partir do instante que ele já tem indicação para diálise, já tem menos de 15% de função renal, ele já tem indicação do transplante também. Se a gente conseguisse transplantar esse paciente antes de fazer diálise, seria o ideal. O grande desafio é o número de órgãos disponíveis. Por isso, a ciência trabalha dia e noite em busca de alternativas. Na Universidade da Califórnia, em São Francisco, nasceu o rim bioartificial. Um dispositivo implantável que imita as funções diárias do rim humano. Uma esperança para as longas filas de espera pelo órgão
no mundo. O dispositivo desenvolvido pelo projeto RIM da universidade se conecta diretamente aos vasos sanguíneos e veias e é capaz de exercer as mesmas funções do rim humano. Quando a nossa célula funciona, ela libera um monte de lixo metabólico que tem que ser excretado. E esse lixo metabólico é excretado pelo rim e se o rim não funciona, acumula no sangue. Isso traz uma série de sintomas, uma série de problemas. Por isso que precisa fazer diálise. Diálise ou transplante de rim, um procedimento que ainda apresenta risco de rejeição. O especialista lembra que, por mais que haja compatibilidade entre doador e receptor, um novo órgão é sempre um tecido estranho e pode ser rejeitado pelo organismo. Mas não seria assim com a nova tecnologia. Nesse tipo de procedimento que eles estão oferecendo, né, não haveria essa reação do organismo contra essas células que estão dentro desse bioreator que eles colocam assim. Então, você não teria rejeição de um tecido que está guardadinho lá dentro, sob o risco de você perder esse órgão ao longo dos anos por conta do organismo que recebeu não aceitar um tecido novo dentro dele. Essa foi a conclusão do primeiro ensaio clínico realizado em porcos. O próximo passo são os testes em humanos. Nessa fase, os cientistas pretendem encher o bioreator com células renais adicionais desenvolvidas em laboratório para imitar todas as funções do órgão. E esse passo é um passo bastante grande, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, onde eles têm uma legislação bem rigorosa em relação a isso. Nós vamos ter que provar bem direitinho como é que isso funciona, que realmente não tem risco para o ser humano, ou tem um risco que é menor, para que comece a desenvolver trabalhos em seres humanos antes de você daí virar uma tecnologia que esteja disponível no mercado para que possa ser usado em larga escala. Até lá, a melhor saída para as doenças renais e outras ainda é a doação de órgãos. Por isso, o doutor faz um apelo. O paciente que tem insuficiência renal, ele fica fazendo diálise durante 10, 15, 20 anos, então ele consegue sobreviver até o momento que ele consiga receber um órgão, né? Em compensação, os pacientes que têm esse transplante cardíaco, transplante hepático, transplante de pulmão, eles não têm a mesma opção. Ou eles recebem o órgão, ou eles morrem, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa conscientização de que as pessoas façam a doação, porque tem gente que não pode esperar na fila. Alpinistas filmaram em 360 graus a vista do Monte Everest na Cordilheira do Himalaia, no continente asiático. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostrou os atletas maravilhados com a visão do ponto mais alto do monte. Um dos pontos mais altos do mundo fica a 8.848 metros de altura. Nas imagens, é possível ver os picos cobertos de neve na paisagem, a distorção provocada pela altura e pela curvatura da Terra. Nos comentários da publicação, as pessoas elogiaram as imagens. Sensação incrível para quem está no topo e cria dúvidas se a Terra é realmente um círculo ou uma ilusão de ótica, como vemos nesta câmera de 360 graus. No Monte Everest, há 2 acampamentos base, um de cada lado. A base sul está no Nepal, a uma altitude de 5.364 metros. A norte é no Tibete, a 5.150 metros. A subida ao topo do monte é um desafio para os alpinistas. O percurso dura, em média, 15 dias. Os melhores meses para realizar as subidas são de março a junho e de setembro a dezembro, de acordo com a Adventures Vision, que vende o serviço de trilhas ao monte. O Prêmio Internacional de Fotógrafo de Jardins anunciou os vencedores de sua 17ª edição. 2 fotógrafas britânicas ficaram com o primeiro e segundo lugar, graças a uma imagem abstrata intitulada Paisagem de Pássaros. Ao anunciar o veredito, o presidente do júri declarou: "Quando julgamos imagens, esperamos que elas nos levem a uma viagem." A também britânica Anne Greentree conquistou o primeiro lugar na categoria Portfólios, com um conjunto de 6 fotografias intituladas Evanescente, cada uma das quais é um close de uma planta coberta de gotas de água. Por sua vez, a fotografia de Anne Green Emerton, intitulada Pôr do Sol do Outono, na qual se aparecia um pôr do sol em um jardim privado em Suffolk, a 150 quilômetros a nordeste de Londres, venceu a categoria de Belos Jardins. O pôr do sol foi o presente definitivo do nosso majestoso mundo natural,
um momento de beleza que tive o privilégio de captar. Por um momento, até esqueci dos meus dedos frios e dormentes, disse a fotógrafa. A categoria Espaços Relaxantes foi vencida por Andrea Garran, com uma fotografia tirada no Parque Nacional Erie, no norte de Gales, intitulada A Árvore Solitária. Ao relatar o processo de captura da imagem, Garran disse: "Foi uma manhã verdadeiramente mágica. Chegamos e encontramos a névoa atravessando o lago e tínhamos o lugar só para nós. Foi quase espiritual, incrivelmente pacífico. Com essa premiação, os fotógrafos ganham reconhecimento e entram em uma seleta lista dos profissionais renomados da área de fotografia." E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.